Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Marcelo, sou doutor em literatura portuguesa e sou também professor da educação básica, das disciplinas de língua portuguesa, produção textual. Eu estou aqui mais uma vez para apresentar uma manifestação literária portuguesa conforme os objetivos, deste canal. E, bem, eu preciso antes fazer um testemunho aqui, que é o seguinte. Ao longo da semana, eu fiquei pensando bastante no que trazer para este final de semana, lembrando que eu pretendo produzir vídeos e postá-los aos finais de semana, de preferência num domingo, e eu fiquei assim pensando bastante em comentar uma obra do Eça de Queiroz, não uma obra, digamos, popular, conforme talvez alguns leitores da educação básica ou da educação superior tenham tido contato. Estou me referindo, por exemplo, ao crime do Padre Amaro, aos Maias, ao Primo Basílio. Não, eu pretendia comentar uma obra que eu li há muito tempo atrás, mas de que eu gosto bastante, que é A Relíquia. Também poderia comentar A Cidade e as Serras, mas principalmente A Relíquia. Eu acho que A Relíquia é uma obra que conversa bastante com a atualidade. Não que nenhuma obra do Eça de Queiroz converse, mas esta particularmente me chama a atenção e como o objetivo do canal é apresentar obras literárias, então acho que se coaduna trazer um texto que talvez poucas pessoas conheçam. Então, claro que ao longo da semana, devido às tarefas urgentes, de elaboração de aulas, aplicação, estudos outros, não me permitiram, mas em breve haverá um vídeo longo sobre A Relíquia do Eça de Queiroz. Para hoje, portanto, hoje que eu digo domingo, o dia em que eu estou fazendo esse vídeo, eu trouxe uma cantiga de amigo. Para contextualizar, uma das primeiras manifestações da literatura portuguesa são as cantigas trovadorescas, escritas em galego português, ou seja, numa época, estou me referindo aí entre o século XII e o século XIV, numa época em que Portugal, em que estava se consolidando o território português, estou me referindo à Idade Média, e portanto estava se consolidando também a língua portuguesa. Eu vou dar aqui um breve resumo, breve mesmo, de caráter resumitivo mesmo, do que foi este período, do que foi culturalmente, este período, A Idade Média, ela foi um período, de muita efervescência ali, social, no que tange as artes liberais, no que tange a música, a pintura, e no campo da literatura, as cantigas, e os romances de cavalaria. Até poderia trazer aqui também, quem sabe num próximo vídeo, a demanda do Santo Graal, ou Amadis de Gaula, que são dois romances galego-portugueses, mas no que se refere às cantigas, existem 4 modalidades de cantiga. As cantigas de amor,
as cantigas de amigo, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, né? As cantigas de amor, né, elas tratam de um eu lírico masculino que sofre da coita, da amor, né, por não poder concretizar justamente o desejo amoroso que tem por uma senhora, por uma dama que normalmente tem um nível distinto do dele. As cantigas de amigo, por sua vez, são cantigas que apresentam, né, eu líricos femininos, né, a donzela, que sofre também. Sofre pelas mentiras, pelas conversações disparatadas, pela distância, não é? Pelo encontro mal sucedido, pelo abandono do seu amado. E, portanto, vão queixar-se dessa situação que lhe causa sofrimento amoroso, né? Aquilo que lhe está mais próximo. Pode ser a mãe, podem ser as amigas, como podem ser também os elementos da natureza, né? E por fim, as cantigas de escárnio e maldizer, né? Elas têm um objetivo comum, que é justamente detratar, né, um desafeto do eu lírico, né, do eu poético. O que vai diferenciá-las será justamente o grau, né, de ofensa, o grau, né, de deboche, né, deste eu poético, né? Eu escolhi para esta ocasião uma cantiga de amigo de um poeta, de um trovador que eu estudei bastante, chamado João Garcia de Guilhade, né? Digo que estudei bastante porque no meu currículo há uma especialização em língua portuguesa. Eu fiz, né, essa especialização numa instituição que é financiada em parte pelo governo português, que é o Liceu Literário Português, que fica em Laranjeiras. E o meu trabalho final de conclusão de curso foi sobre história da língua portuguesa. E aí, para tratar de alguns fenômenos gramaticais, né, linguístico-gramaticais, como por exemplo o uso de substantivos, nominalizadores, melhor dizendo, eu me vali das cantigas de amigo do João Garcia de Guilhade, porque elas também têm um caráter especial, porque o João Garcia de Guilhade, homem, não é, escreve, né, como um eu poético feminino, e a denúncia que o eu poético feminino faz sobre o amigo estar distante, ter uma fala, né, enganosa, esse amigo seria justamente o João Garcia de Guilhade. Então são cantigas autoirônicas, né, nesse sentido. Muito bem. Para, né, elaborar, né, este vídeo, eu utilizei fundamentalmente, né, este livro aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Espero que sim. Chama-se Fremosos Cantares, Antologia da Lírica Medieval Galego-Portuguesa, não é? Este livro é um livro que atualmente está caríssimo. Eu nunca vi uma bibliografia ficar tão cara rapidamente. Depois pesquisem aí, caso tenham interesse. No entanto, este livro gentilmente foi emprestado e depois dado, né, por um amigo meu chamado Pedro, né? Aliás, um salve aqui para o Pedro, né, que não só me emprestou, me deu, né, este livro, como muitos outros que fizeram parte, estão fazendo parte da minha formação, porque afinal de contas, professor, né, nunca para de estudar, né? O professor sempre tem que estar atualizado. Bem, minha voz está um pouco fanha, né, porque estou resfriado, mas não há problema, né? Temos aí 9 minutos, quase 10 minutos de vídeos, né? Não queria chegar aos 20, vamos ver.
É, esta cantiga está presente não só, né, a que eu vou analisar nesse livro, como também está presente num site que eu estou compartilhando aqui, chamado, deixa eu levantar um pouquinho o site, chamado Cantigas Medievais Galego-Portuguesas, né? Veja que é um site que ele recebe um convênio, né, ali, né, a criação dele é conveniada com as nações, né, portuguesa e inglesa, né, é, e mas é um site, né, que tem um domínio português, né, e esse site é um site que contém todo o aparato genético necessário para estudarmos, né, as cantigas medievais galego-portuguesas, né? Algumas delas, né, contém pautas musicais, né? Porque afinal de contas eram cantigas que eram cantadas, né? Para ser redundante aqui, ou seja, acompanhadas também de instrumentos musicais e há, não em alguns manuscritos, né? Partituras musicais. Então isso é muito interessante. Eu não sei se essa, né? Agora eu estou meio que na dúvida. Acredito que não, né? Eu não sei se essa que eu vou analisar contém, né? Partitura musical. Acredito que não, tá? Mas as de amigo, outras de amor, né? Continham partituras musicais. Aqui ao lado, né, existe um hiperlink para a Arte de Trovar. A Arte de Trovar era um documento, né, uma espécie de manual indispensável para os trovadores se eles quisessem elaborar suas cantigas, né? Então, a Arte de Trovar diz, né, o que são cobras, né, que no caso são as estrofes, as findas, né, os mordobres, né, os dobres, enfim, todo o aparato, não ali necessário, né, para haver uma produção poética mais rigorosa, né? Aos manuscritos, né, ou seja, né, a fotografia, o escaneamento, né, das fontes em que se encontram essas cantigas. No caso, vocês podem verificar aqui no cantinho, né, direito, que as fontes manuscritas dessa cantiga, né, estão em dois cancioneiros. O cancioneiro da Biblioteca Nacional, e aí a cantiga lá está numerada como 754, e há também o cancioneiro, não é, da Vaticana, né, da Biblioteca do Vaticano, né, e aí o número dessa cantiga é 357. Muito bem. Claramente, né, esses cancioneiros, né, eram ilustrados, então aqui há um hiperlink para as iluminuras, não é? E esse site também é interessante porque ele contém algumas explicações, né, de usos linguísticos que para nós hoje, né, são mais arcaizantes, não é? E bem, eu vou fazer então, né, agora com quantos minutos? 14 minutos, né, a leitura da cantiga do João Garcia de Guilhade. Cada vez, né, melhor, cada que vem o meu amigo aqui, diz-me, ai amigas, que perde o seu sem por mim, e diz que morre por meu bem. Mas eu bem cuido que não é assim, cá nunca lhe eu vejo morte prender, nem no ar vejo nunca ensandecer. Ele chora muito e filha-se a jurar que é sandeu
e quer me fazer fiz, que por mim mor, e pois morrer não quis. Mui bem sei eu que a ele vagar, cá nunca lhe eu vejo morte prender, nem no ar vejo nunca ensandecer. Ora, vejamos o que nos dirá, pois ver vive, pois sandeu não for. Ah, direi-lhe eu, não morreste de amor? Mas bem se quite de meu preito já, cá nunca lhe eu vejo morte prender, nem no ar vejo nunca ensandecer. E jamais nunca me fará crer que por mim morre, ergo se morrer. Bem, alguns versos aqui, não é? Algumas palavras nós conseguimos, né, perfeitamente entender. Outras, né, precisamos de talvez fazer uma pequena tradução, né? Cada que vem, eu até antecipei na minha leitura, né? Significa, cada vez que vem o meu amigo aqui, diz-me, ai amigas, diz-me, ai amigas, né? Esse suspiro, né? Talvez de tédio, né? Ou talvez de sentimento de enganação, né? De que está sendo enganada, né? Cada vez que vem o meu amigo aqui, diz-me, ai amigas, que perde o seu senso, juízo, razão, não é verdade? Mas, né, eu bem cuido, eu bem estou atenta, que não é assim. Porque, né? Porque nunca eu vejo ele, né? Eu nunca lhe vejo morte prender, ou seja, eu nunca vejo morrer. Nem também, né? Ar significa também. Nem também vejo nunca ensandecer. Então veja que no refrão, né? Há uma ironia, né? Esta donzela, né? Diz que o amigo fala que perde juízo e que vai morrer por ela, mas ela entende que não é bem assim, porque ela nunca viu ele morrer e nunca vê ele ficar maluco, né? Ele chora muito e põe-se a jurar, né? Que é louco e quer, né? Fazer fiz e quer que eu acredite nisso, né? Fazer fiz quer que eu esteja certa disso, que por mim morre, e pois morrer não quis, né? Muito bem sei eu que ele a vagar, né? Que ele vagar no sentido de se desvia, se desvirtua, né? Nega, né? Propriamente dito, né? Porque nunca vejo morte prender, nunca vejo morrer, nem vejo ensandecer, né? Ora, vejamos o que nos dirá, pois ver vive, e pois sandeu não for. Também direi-lhe eu, não morreste de amor? Ou seja, ora, vejamos o que nos dirá, pois ver, né? Eu vejo, né? Pois eu vejo ele vivendo, e sandeu não é, né? Louco não é. Também direi-lhe eu, não morreste de amor? Né? Ela interpela-o. Não morreste de amor? Mas bem se quite de meu preito já. Ai, que lindo. Mas bem se quite. Quite, né? É até uma apropriação provençal, né? Porque quitter, em francês, significa sair, né? Então, se quite se saia, né? Como dizem os baianos, né? Saia daqui, saia do meu preito, né? Do meu coração, né? Porque nunca lhe vejo morte prender, nem também vejo ensandecer. Nunca vejo morrer, nem enlouquecer. Então, ela entende ao longo, né? Das cobras, né? Que são as estrofes, né?
que todo o discurso deste amigo, né, esse discurso de associação da morte com a loucura de amor é uma enganação, não é? E aí no final ela diz: e jamais nunca me fará crer que por mim morre, ergo se morrer. Lindo. E jamais nunca, uma redundância, né? Mas aí, né, entende-se, porque afinal de contas, não é? São canções da época medieval e era necessário, né, haver toda uma retórica aí de repetição, né, de ideias, né? E jamais nunca me fará crer que por mim morre. Ergo se morrer. Ergo significa se não, né? Se não, se morrer. Então, quando ele morrer, aí sim, ela entenderá que o amigo, né, morre por ela. É um eu lírico, né, feminino cético, é um eu lírico feminino que desconfia, não é? É um eu lírico, né, que aponta, não é, a teatralidade do amante, né, ou seja, amante é aquele, né, que é amado, né, e que ama, né. E eu gosto muito dessa cantiga porque, afinal de contas, revela um pouco da biografia do João Garcia de Guilhade, que é este trovador, poeta, que se tematiza nas cantigas, né, de amigo. Não como alguém que vai levar a efeito, né, a sua vontade, né, o seu desejo amoroso, mas que vai ludibriar, digamos assim, a sua amada, não é? Esta cantiga de amigo e outras, não é? Ele chega até a mencionar o seu nome, né? A usar o seu sobrenome, né? Guilhade, né? Nas cantigas, revelam o grau de maestria, né? No domínio não só vocabular, mas também no domínio temático, né? Muito bem. Esta cantiga, eu gosto bastante dela, né? Eu estou sendo aqui repetitivo. É uma cantiga que tem 3 cobras, ou seja, 3 estrofes, não é? E tem uma finda que é o último, são os 2 últimos versos, né? E tem paralelismo, né, nas estrofes, né? É muito interessante, né? Prender, ensandecer, sem, bem, aqui, assim, né? A, B, B, A, C, C, né? É o esquema de rimas, não é? Deixa eu ver se há mais recursos aqui, né? Nesse site que possa, né, revelar algumas algumas notações, né? Não, né? Mas aqui rima com assim, né? Sem a rima com bem. Então o esquema de rimas é A, B, B, A e prender com ensandecer, C e C, né? Aqui a mesma coisa, né? Na segunda cobra, na terceira também, né? E bem, é isso, né? Eu fico por aqui. O meu objetivo não é fazer uma análise formal, não é, de estrofes, de versos, né, de rimas das cantigas, porque isso já foi muito bem esquematizado, não é? O que me interessa é a construção temática, né? O imaginário, né? Do eu lírico, não é?
e toda a produtividade ali linguística, no sentido de nos encaminhar para, né, o cerne, né, dessa poesia, né, que mais uma vez repito, a poesia é uma das primeiras manifestações da literatura portuguesa, né, quando ainda nem havia Estado português, né? E gostaria muito de que os meus espectadores, né, ao acompanharem a leitura, né, imaginassem o seguinte, né, o quanto nós somos privilegiados, né, em termos contato com essas manifestações de séculos e séculos atrás, mas que revelam sentimentos, emoções, sensações que são universais, que atravessam os tempos e que desembocam até hoje, né? E que revolvem até hoje, né? Quer dizer, né? Ainda encontramos nas canções, nos discursos, né? Nas conversas alheias, né? De amigos, de pessoas mais íntimas, né? Esta ideia de morro de amor por você, né? Morro de amor por você até um certo ponto, né? Estou louco por você, né? Faço loucuras por você, né? No sentido de tentar seduzir, não é? E manter vivo o amor, né? Entre esses dois amantes, né? Bem, fico por aqui. Desejo uma ótima semana para todos e até breve. Talvez com essa de Queiroz, se não com outro poema, né, ou algum trecho narrativo. Um grande abraço a todos.